Então, nós vamos retomar a nossa revisão para tratarmos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já sabemos que não é um tratado internacional, que é uma recomendação, uma norma do soft law, assim como nós vamos ver que as regras de Mandela também são, né? Claro que são documentos importantes, mas não são tratados internacionais. E eu quero mostrar aqui para vocês artigos que costumam ser mais cobrados. O que merece destaque no preâmbulo do texto, que é o texto de abertura. Vocês vão ler todo o texto, claro, mais de uma vez, mas eu quero mostrar o que costuma ser mais cobrado e nós vamos fazer a revisão através de questões. Então, vou passar pelo texto mostrando para vocês, tá, o que é mais relevante e nós vamos resolver questões para mostrar as pegadinhas da banca, né, para vocês, claro, não caírem em nenhuma delas. Então, não se esqueçam de fazer a leitura do preâmbulo. Na última prova do DPEM, por exemplo, nós tivemos muitas questões teóricas que giram em torno do contexto histórico, do preâmbulo. Então, não é só ler a partir do artigo 1º, tá? Tem que ler o texto de abertura. Nesse texto, a gente tem a previsão da dignidade como fundamento, que a gente já sabe que é um só. O fundamento dos direitos humanos é a dignidade. No texto também está previsto, como eu disse para vocês, que esse texto está surgindo, foi elaborado como uma reação à barbárie nazista. Eles não usam a palavra nazista, mas eles falam de atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade. E a banca, sim, pode te dizer que é uma reação à barbárie nazista. Está correto dizer isso, tá? Ou uma reação a barbáries, horrores de regimes totalitários, regimes autoritários, tudo correto. Só é possível pensarmos em proteção de direitos humanos em um Estado de direito, em um Estado regido por leis. Isso está previsto aqui no texto com a expressão império da lei, né? Então, eu não posso ter um Estado que tenha regime ditatorial falando em uma proteção de direitos humanos, não combina, né? Nós precisamos de um Estado democrático, de um Estado regido por leis. Existe uma preocupação tanto com direitos do homem quanto direitos da mulher. Eventualmente, em algumas versões, vocês vão encontrar direito do homem, todo homem, mas lembrem-se que a mulher está, obviamente, incluída nessa previsão, né? E eles ressaltam em alguns momentos essa igualdade, essa necessária igualdade de direitos entre homens e mulheres. E outra pegadinha que os alunos sempre caem é quando eu pergunto se a DUDH foi elaborada para os povos do mundo ocidental. Gente, isso está errado. Não é só para os países do mundo ocidental, é para o mundo inteiro. Olha o que eles dizem aqui: é um ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. E a obrigação de garantir o que está aqui não é só do Estado, é do Estado, de cada indivíduo e de organizações, da comunidade como um todo. A responsabilidade é de todo mundo. E nós vamos usar a educação para conseguirmos fazer com que esses direitos sejam proclamados, né, para propagar esses direitos humanos. Nosso grande instrumento, os grandes instrumentos, como previsto aqui, ensino e educação. Artigos mais cobrados até então. Claro que podemos ter novidades, mas existem alguns que as bancas gostam mais, né? Então, foram esses que eu destaquei aqui. Lembrando que a DUDH ela cuida das duas categorias de direitos de primeira e segunda geração, tá? Ela desenvolve direitos de primeira e segunda geração, que são civis e políticos, sociais, econômicos e culturais. Ela menciona o valor da terceira geração, que é a fraternidade, mas não chega a desenvolver direitos de terceira geração. Então, se a banca te pergunta se meio ambiente, patrimônio histórico, se tem isso na DUDH, você já sabe que não, porque é direito de terceira geração. Em 1948, ainda não tinha dado tempo de as pessoas se preocuparem com isso. Então, esses direitos de terceira geração vão surgindo depois, mais recentemente, tá bom? Ah, mas e o valor da terceira geração?
O valor está aqui, ó, no artigo 1º, é a fraternidade, certo? Então, direitos de primeira geração, os direitos de liberdade, segunda geração, de igualdade, que são sociais, econômicos e culturais, e a terceira geração, só o valor, mas não há o desenvolvimento dos direitos de terceira geração. Artigos que merecem destaque, e aí nós já vamos para as questões. O artigo 1º, como eu disse, o 4º, o 5º, nós vamos ver nas questões. O 11, que cai muito, a banca adora o artigo 11. 14, 13 e 14, especialmente 14. 15, até coloquei de outra cor, porque CESP e SEBRASP gosta especialmente de direito de nacionalidade na DUDH, então grifem aí. 16, que é a proteção da família. 18, que é a liberdade de pensamento. 21, que são os direitos políticos. 22 e 23, que se referem a direitos sociais, econômicos e culturais. É a partir do 22 que começam os direitos de segunda geração. O 26, que também está dentre os mais cobrados, que se refere a direito à educação. Então, vocês vão ler o texto todo. Quem está aí assistindo a aula de revisão e quiser, inclusive, parar o vídeo, fazer a leitura do texto para garantir, né? E aí nós vamos passar para a resolução de questões, para eu mostrar para vocês as pegadinhas, mas vocês vão se comprometer comigo a ler o texto todo e várias vezes. É um texto curtinho, gente. E pelo menos uma, com certeza, pelo menos na prova do DPM, vai ter mais de uma questão sobre DUDH, mais de um item. Você não pode errar questões sobre essa matéria. Então, é só ler com atenção, ficar atentos aqui às dicas que eu vou passar para vocês, que não tem erro, tá bom? Como a DUDH não é um tratado, é uma recomendação, o que a ONU teve que fazer? Depois de elaborarem a DUDH, ela criou 2 tratados para trazer a força jurídica vinculante para os direitos que estão aqui no texto. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Por que eu estou contando isso para vocês? Importante para as 2 provas, tá? Isso pode ser questionado pela banca. CESP e SEBRASP gosta de perguntar sobre a Carta Internacional dos Direitos Humanos. O que é isso? É a soma da DUDH mais os 2 pactos, civis e políticos, sociais, econômicos e culturais. Quando eu somo os 3 documentos, eu tenho a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Como que isso cai, professora? Olha só. O Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. O que é o Sistema Global? É o criado a partir da ONU. Foi instaurado pela Carta Internacional dos Direitos Humanos. Correto. Correto. O que é a Carta Internacional? DUDH e os 2 pactos que surgiram depois, em 1966. Tá bom? Então, se aparecer Carta Internacional na sua prova, você já sabe do que se trata. Sobre o preâmbulo. Logo em seu preâmbulo, a DUDH pressupõe a existência de relação direta entre paz e direitos humanos, de tal modo que a conquista da convivência pacífica fica inviabilizada se houver desrespeito a esses direitos. Correto. No preâmbulo da declaração tem uma previsão de que os países devem respeitar esses direitos para que as pessoas não tenham que se rebelar contra o governo. Então, é nosso direito, né, termos um governo legítimo, que represente os nossos interesses. Então, a gente precisa desse respeito para uma convivência pacífica, senão nós temos o direito de nos rebelarmos contra esse governo. Os autores chamam de direito de revolução dos povos. Nós vamos destituir um governante se ele não está agindo para proteger nossos direitos. Então, o governo tem que ser legítimo, né? Correta essa questão. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a irretroatividade da lei penal mais gravosa constitui garantia da pessoa. Gente, certo. E aqui aparece um dos artigos que eu disse para vocês que é o mais cobrado, que é o artigo 11. Assim como a Constituição Federal,
ele nos diz que a lei penal ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. A ideia é a mesma. Leiam muitas vezes o artigo 11, ele traz presunção de inocência e aí retroatividade da lei penal mais gravosa. Então, a lei penal só pode retroagir se for para beneficiar o réu, nunca para prejudicá-lo. É a mesma proteção que nós temos na nossa Constituição, tá certo? Então, correta essa questão. Embora assegure todas as garantias de defesa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não garante de forma expressa a presunção de inocência até que a culpabilidade de alguém tenha sido provada. Errado. Garante sim. A presunção de inocência está no artigo 11, que prevê que uma pessoa deve ser presumida inocente até que a sua culpa tenha sido provada. Muita atenção. É diferente do que está na nossa Constituição, que nos diz que uma pessoa deve ser presumida inocente até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Qual a diferença, gente? Aqui no Brasil, enquanto a pessoa estiver recorrendo da decisão, ela tem que ser presumida inocente. Pela DUDH, não. Se a culpa dela está provada, ainda que ela esteja recorrendo, ela não é mais presumidamente inocente. Então, a DUDH é menos exigente que a nossa Constituição. Como assim, professora? Vamos imaginar que uma pessoa é condenada por um juiz na primeira instância. Aí essa pessoa recorre para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, suponhamos. O Tribunal de Justiça confirma a condenação. Pronto, a culpa já está provada. Ah, mas essa pessoa ainda pode recorrer para o STJ, para o STF. É verdade, mas esses tribunais não analisam mais a culpa. Eles não analisam mais fatos. Eles analisam outras questões. Então, pela DUDH, se já tem uma decisão de segunda instância, que é a do TJ, que comprovar a culpa, essa pessoa não é mais presumida inocente. Pela Constituição brasileira, ela é, até que chegue o último recurso e seja julgado lá no Supremo Tribunal Federal, porque antes disso a gente não tem trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Perceberam a diferença? Isso pode ser uma questão de prova. Interessante, não é? Então, fiquem atentos. Outra questão. Embora afirme que toda pessoa tem direito à nacionalidade, a DUDH reconhece o direito dos governos de arbitrariamente privar alguém de sua nacionalidade. Errado aqui o artigo 15, que, como eu disse para vocês, a banca gosta muito. Ele nos traz o direito de ter uma nacionalidade, de mudar de nacionalidade e de não ser arbitrariamente privado dessa nacionalidade. Tá bom? Então, lembrem-se desses três aspectos do artigo 15, que é o direito à nacionalidade. Próxima. Na DUDH, encontram-se normas que consubstanciam, além de direitos e garantias individuais, direitos sociais do homem. Correto. São as duas categorias, como eu disse para vocês, primeira e segunda geração, sendo que os da terceira geração, apenas o valor, que é a solidariedade, a fraternidade, é mencionado. Os direitos de terceira geração não são desenvolvidos no texto. Próxima questão. A educação deve ser direcionada ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e ao respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais, devendo o ensino ser gratuito nos graus elementares e fundamentais. Correto. No artigo 26, nós temos graus de instrução, e vocês têm que memorizar isso, cai muito. No grau elementar, o ensino deve ser, como está aqui na questão, gratuito, mas além de gratuito, obrigatório. Então, lembrem-se que no grau mais básico, que é o elementar, tem que ser gratuito e obrigatório. No fundamental é só gratuito, já não é obrigatório. No técnico profissional, diz o artigo 26 que ele deve ser acessível a todos, é a formação técnica. E o ensino superior, além de ser acessível a todos, pode se basear no mérito.
Isso tem que saber, gente. Decorem isso, porque é muito provável que caia uma questão sobre isso. Então, é um dos artigos mais cobrados da DUDH, o artigo 26 sobre educação ou instrução, tá bom? Outro artigo muito cobrado, 14. Esse aqui também, né, está dentre os campeões, junto com nacionalidade e direito à instrução. É garantido asilo em outros países àquele que for vítima de perseguição, ainda que motivada por crimes de direito comum. Errado. O artigo 14 da DUDH traz um direito que, inclusive, na nossa Constituição não aparece no rol de direitos fundamentais, que é o direito de asilo político. Asilo político no Brasil é um princípio que nos rege nas relações internacionais, está no artigo 4º da Constituição. Na DUDH é um direito garantido aos estrangeiros, que é a todas as pessoas, na verdade, né? Que é de procurar e de gozar asilo. A declaração não diz expressamente, mas lembrem-se que esse asilo é por crime político ou de opinião, nunca por crime comum. Então, são crimes relacionados à liberdade de expressão, à manifestação política. Quando é assim, a perseguição se baseia nisso, a pessoa tem direito de receber asilo. Se é por um crime comum, um homicídio, por exemplo, ela não vai gozar desse direito, que é o que está nos dizendo a questão, e por isso ela está errada, tá? Então, não existe asilo por crime comum. É para crimes de natureza política. É isso que está no artigo 14 da DUDH. A Declaração Universal de Direitos Humanos não dispõe expressamente sobre o direito ao casamento, mas assegura-o indiretamente ao proteger a família. Errado. Por quê? A DUDH, no artigo 16, prevê expressamente que aqueles de maior idade, cuidado com essa pegadinha, não é de qualquer idade, é os de maior idade, de acordo com seu livre consentimento, podem contrair matrimônio e fundar uma família. E deve existir igualdade entre homens e mulheres, menciona a dissolução do casamento, então tudo isso está no artigo 16. Ainda menciona-se que a família merece uma proteção especial do Estado e da sociedade, tá? Então existe sim previsão expressa quanto ao casamento. Gente, repito, pelo amor de Deus, leiam esse texto, leiam mais de uma vez, porque vai cair. Não vale errar questão de DUDH. Fico vendo os alunos se lamentando depois, errei besteira. É por isso, eu brinco com eles, não percam a humildade. Não pensem que isso aqui não precisa. Ainda mais quem está aí na véspera de prova, lei seca. Não se esqueçam da lei seca. Não adianta você saber a teoria mais completa se você não sabe o básico, tá bom? O básico também é importante. Então, coloquem aí na listinha de vocês. Quem quiser já pausar o vídeo agora e fazer a leitura, já fico tranquila com pelo menos essa, mas depois revisem para não perder questões. Vejam que as questões não são difíceis, mas vocês não conseguem adivinhar se não leram o texto, tá? E cuidado com pegadinha que vai confundir a Declaração Universal com o texto da nossa Constituição. Então, tenham em mente o que é da DUDH e o que é da Constituição brasileira. Por exemplo, princípio da unidade sindical. Não tem isso na DUDH. Isso é da Constituição brasileira. Dica importantíssima que vale ouro. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não traz restrições aos direitos, ela só declara direitos. As restrições ficam por conta de cada país. Então, a DUDH não prevê a vedação ao anonimato. A nossa Constituição é que prevê. A DUDH não diz que liberdade de locomoção é só em tempos de paz. A nossa Constituição é que faz isso. Tá bom? Então, cuidado que, se for restrição de direitos, você já sabe que não é da DUDH. Outra coisa, a DUDH não traz números. Então, por exemplo, jornada de trabalho de 8 horas diárias, 44 semanais, isso é da nossa Constituição. 1/3 de férias é da Constituição. DUDH só segura direitos trabalhistas e férias.
mas sem mencionar números, sem 13º salário, tá bom? Então, não confundir DU/DH com a nossa Constituição, ok? Agora, para fecharmos aqui essa parte, Programas Nacionais de Direitos Humanos constam dos 2 editais, assim como o DU/DH, especialmente o PNDH 3. Então, eu coloquei aqui para vocês o decreto, que é o mínimo que eu aconselho a leitura. Quem tem aí meus materiais, eu sempre coloco, né, gente, um contexto histórico, porque às vezes a banca, você lê o decreto e a banca te pergunta assim, foi no governo de quem que surgiu esse plano? Então, se você não lê, porque no anexo do PNDH 3 tem toda uma história, uma contextualização, e aquilo é importante. Façam a leitura. Tem questões da banca que a banca já retirou da justificativa de cada eixo orientador, tá? Então, não é besteira. Além do que, é muito importante para te dar uma base para escrever uma redação, por exemplo, né? Então, o decreto é o mínimo. O ideal, quem vai fazer aí, depende, já está em cima da hora, mas quem vai fazer a prova do PCDF tem tempo de dar uma lida nisso com calma. Não menosprezem, tá bom? Toda questão é valiosa, né? Um ponto pode significar você entrar ou ficar de fora, não é verdade? Então, o que eu quero lembrá-los? Que essa obrigação de criar programas nacionais de direitos humanos surgiu quando os países se reuniram em Viena. Eles fizeram lá um programa de ação de Viena em 1993, e uma das tarefas de casa dos países era criar esses programas. O Brasil foi o primeiro aqui na América Latina a criar. Nosso primeiro programa foi em 96. Basicamente, ele cuidava de direitos civis e políticos, dos direitos do artigo 5º da Constituição, então, mais primeira geração. O segundo já incluiu os direitos sociais, econômicos e culturais, foi em 2002. Então, percebam, os 2 primeiros no governo Fernando Henrique, e o terceiro, que é o nosso grande foco, 2009, governo Lula. Isso já foi questão de prova. Os 2 primeiros no governo Fernando Henrique e o terceiro no governo Lula, tá bom? O PNDH 3 não é uma lei. Ele vem através de um decreto presidencial. Então, pela Constituição, nós temos a lei como um ato normativo primário e os decretos dos chefes do executivo abaixo da lei, né? O decreto serve para dar fiel cumprimento às leis. Então, se a questão disser que o PNDH ele vincula por ser lei, errado. Ele é um decreto do presidente da República, todas as versões foram por decretos presidenciais. Então, ele está normatizado, porque decreto é uma norma, mas não é lei. Entendido isso? Então, é decreto, não é lei. Tenham isso em mente. E, claro, que o decreto ele não tem a mesma força que a lei. Então, às vezes, as bancas vão perguntar isso, né? Então, ele serve como uma diretriz. O ideal é que todos sigam, mas ele não tem a mesma obrigatoriedade que uma lei, tá bom? Foi criado com a participação da sociedade civil, muito importante, não foi só o que a sociedade quis que apareceu aqui, mas houve participação, seminários, debates, congressos para criar o texto. Então, muitas demandas da sociedade vieram parar no texto, o que é bom, é muito benéfico. E aqui, o principal, o que vocês têm que saber que costuma ser mais cobrado em provas? O PNDH 3 é dividido em 6 eixos orientadores e cada eixo tem suas diretrizes. Então, o mínimo que vocês precisam saber, decorem os eixos, porque às vezes a banca nem te conta sobre o que é o eixo, ela só te diz o eixo número 4. Você tem que saber do que se trata, tá certo? Então, nós temos aqui, nós vamos falar dos 6 grandes eixos, e você precisa conseguir encaixar a diretriz no eixo certo, que é o que a banca mais faz, trocar as diretrizes. Ela pega uma diretriz do eixo 1 e te diz que é do eixo 4. Professora, como que eu vou saber isso? Por tema, pessoal, não é difícil. Então, olha só, o primeiro eixo, ele se refere à interação democrática entre Estado e sociedade civil. Aí, por exemplo, a diretriz número 1 nos diz que
deve haver interação democrática entre Estado e sociedade civil como um instrumento de fortalecimento da democracia participativa. Então, tudo que se referir à democracia, a fortalecer democracia, a necessidade de diálogo entre Estado e sociedade, essas diretrizes são do eixo 1. Já no eixo 2, o tema é diferente, é sobre desenvolvimento e direitos humanos. Então, tudo que se refere a desenvolvimento, inclusive a proteção do meio ambiente, porque esse desenvolvimento não é a qualquer custo, é um desenvolvimento que precisa ser sustentável. Então, aparece lá, por exemplo, a diretriz número 4, efetivação de modelo de desenvolvimento sustentável, com inclusão social e econômica ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. Isso é do eixo 2. A banca não pode colocar como do eixo número 1. Fica errado, porque o número 1 cuida de democracia, certo? O terceiro eixo se refere a universalizar direitos em um contexto de desigualdades. Aqui, gente, fica fácil. Tudo que vocês se lembrarem sobre concretização do princípio da igualdade, políticas públicas de inclusão, proteção de grupos vulneráveis. Então, tudo que for falado sobre combate à discriminação racial, combate à discriminação contra a mulher, proteção de crianças, idosos, grupo LGBTQIA+, ou aqui no plano aparece só como LGBT, acho que é só o LGBT que eles colocam, não está aqui porque isso está dentre objetivos e ações programáticas, né? É num degrau menor. Se vocês pegarem o anexo, vocês vão ver que tem vários objetivos dentro das diretrizes. Então, a proteção desses grupos vulneráveis, a ideia de que não podemos proteger só direito à igualdade, também precisamos reconhecer que as pessoas têm necessidades específicas, elas têm um direito à diferença e o Estado tem que proteger isso. Qualquer diretriz nesse sentido, objetivo nesse sentido, se encaixa no eixo número 3. Mas o mais provável de aparecer na prova de vocês é o eixo 4, que se refere à segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, justamente por causa da atuação policial. Né? Então, essas diretrizes 11, 12, de 11 até a 17, especialmente 11, 12 e 13, caem muito. Professora, tem que saber? Tem que saber, e não é nada difícil, gente. É falando da necessidade de diálogo da polícia com a sociedade, modernização do sistema de polícia e modernização do próprio sistema processual penal, treinamento dos profissionais da área de segurança pública, combate à tortura, à letalidade. Então, tudo isso está aqui nesse eixo número 4, vocês vão dar especial atenção, nós vamos ver questões. Eixo número 5 se refere à educação e cultura em direitos humanos, a necessidade de inserir o tema de direitos humanos no processo educacional, em várias matérias, né? O que a gente chama de ensino transversal de direitos humanos. Então, ainda que eu não tenha uma disciplina específica, isso tem que ser levado à educação, tanto em espaços formais quanto não formais, né? Então, não só nas escolas, mas também em outros ambientes, como associações, sindicatos, clubes. Essa proteção e prevenção deve ser feita pela própria sociedade, né? Ensinar as pessoas sobre direitos humanos. E no eixo orientador número 6, nós temos direito à memória e à verdade. E aqui, gente, a preocupação por causa de tudo que nós já vivemos em um regime ditatorial. Então, o nosso direito de saber o que aconteceu, direito das pessoas que tiveram aí os seus familiares desaparecidos sem qualquer satisfação do Estado, de ter uma cerimônia para enterrar os mortos, ou até mesmo para confirmar a morte. E a gente sabe que isso tudo é muito problemático no Brasil por causa do período da ditadura. Então, é um eixo voltado a essa preservação da verdade histórica, da memória do que aconteceu,
o Estado ter obrigação de indenizar, de dar uma satisfação para os familiares das vítimas. Isso está aqui, não veio com a força desejada, mas está aí no eixo número 6. Como que isso vai ser colocado em prática? Aí no artigo 3º a gente tem a previsão de planos de ação de direitos humanos bianuais. Bianuais. Cuidado, porque as bancas podem trocar, a banca pode trocar aqui, né? Então, lembrem-se de 2 em 2 anos. Marquei para vocês, que é importante. Existe um comitê que vai monitorar, fiscalizar o que cada um está fazendo. Então, o PNDH3 é bem específico quanto ao que é dever de cada um. Vamos ver isso aqui em algumas questões, tá? Primeira delas. Aprovado em 2009, o 3º Programa Nacional de Direitos Humanos assenta-se nos seguintes eixos orientadores: interação democrática entre Estado e sociedade civil, desenvolvimento de direitos humanos, universalização dos direitos em um contexto de desigualdades, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, educação e cultura em direitos humanos, direito à memória e à verdade. Então, aqui, o próprio enunciado já nos trouxe os seis eixos. Maravilha quando isso acontece, né? Julgue os itens que se seguem. Uma importante diretriz do PNDH3 refere-se ao combate à violência institucional, com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. Correto, isso está no eixo 4. Percebam que a banca não te diz qual é o eixo, mas a gente já encaixa aqui no eixo 4, que é sobre segurança pública, né, o acesso à justiça e combate à violência. Então, certinha essa questão. Próximo, ao propor um eixo orientador centrado na relação entre desenvolvimento e direitos humanos, que é o eixo 2, o PNDH3 defende, entre outros objetivos, um modelo de desenvolvimento sustentável, olha aí a palavra-chave, assinalado pela inclusão social e econômica, tecnologicamente, eu tenho problema com essa palavra, hein? Responsável e ambientalmente equilibrado. Correto, a gente viu lá no eixo número 2. Entre as diretrizes contidas no PNDH3 estão a democratização e modernização do sistema de segurança pública, o que requer transparência e efetiva participação da sociedade na abordagem do tema. Correto, isso está no eixo número 4. Percebam que as bancas copiam as diretrizes, então não é difícil, só requer a leitura e uma noção de qual diretriz pertence a qual eixo. Constitui um objetivo estratégico do eixo orientador 4 a promoção dos direitos humanos dos profissionais do sistema de segurança pública, assegurando sua formação continuada e compatível com as atividades que exercem. Correto. Aqui nós estamos falando de um treinamento, de uma capacitação dos profissionais que atuam na segurança pública. Ah, professora, mas eu não sabia desse objetivo. Gente, aqui é até intuitivo, né? Então, existe essa preocupação, sim, de treinar, de capacitar as pessoas que trabalham com segurança pública. No eixo orientador 4, é disposta a diretriz para a participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal, correto? A diretriz para combate à violência institucional não é, contudo, abrangida por esse eixo. Errado, porque essa diretriz também é abrangida por esse eixo, tá bom? Então, errada essa questão por isso. Vou encerrar aqui o vídeo e no próximo a gente volta para falarmos das regras de Mandela. Vocês já sabem que se tiverem qualquer dúvida, vocês vão me enviar por e-mail, no WhatsApp, ou podem deixar nos comentários do vídeo. Fiquem à vontade, tá bom? Não fiquem com dúvidas. Até já!